Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do sétimo ano, do nosso PET 3, né? Aí a correção da semana 1. Então, pessoal, para fazer as atividades 1 e 2, ele trouxe aqui uma tabela. É uma tabela que vai trazer aqui dados sobre o crescimento vegetativo no Brasil, tá? Entre os anos de 1940 a 2010, ok? Os períodos aqui, né, se vocês observarem, eles foram divididos aí em décadas, né? De 10 em 10 anos, ok? E aqui, então, a gente vai ter as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, tá? E também o crescimento natural aí da nossa população nesses períodos. A população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos, que é a diferença entre nascimentos e mortes e a diferença entre imigração e emigração, tá? Com base na afirmação, ele vai pedir para vocês escreverem o que é o crescimento natural ou vegetativo. Esse crescimento natural, pessoal, ou vegetativo, né, que é a mesma coisa, nada mais é que a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, tá? Uma questão aí bastante simples. Lá no texto vocês conseguiram encontrar a resposta. 2. Qual foi o período de maior e o de menor crescimento vegetativo no Brasil? Então, aqui, pessoal, para responder A da 2, a gente tinha que olhar aqui, então, o crescimento natural, a gente tem aqui as porcentagens, tá? E os períodos. Então, a gente pode ver, pessoal, ó, que o período com maior crescimento foi aqui, ó, entre 1950 e 1960, onde então a gente vai ter 2,9%, por cento, tá? E o de menor crescimento vai ser aqui entre 2000 e 2010, com 1,17%, ok? B. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil no período de 1940 a 2010, o que você conclui? Tá? Aqui, pessoal, o que a gente pode ver? Que as taxas de natalidade e de mortalidade, ao longo aqui dos períodos, das décadas, elas foram diminuindo, tá? O número, no caso aqui, né, de nascimentos, a taxa de fecundidade foi diminuindo, tá? E a taxa de mortalidade também caiu. E essa taxa de mortalidade, ela vai diminuir principalmente aí, né, pelas melhorias do saneamento básico, a descoberta de novas vacinas, as pessoas começaram a viver mais, ok? A número 3, ele vai trazer aqui duas fotografias, tá? Com duas famílias muito distintas, né, entre si. E vai pedir, então, para a gente estar respondendo aqui algumas questões. A primeira foto é uma foto lá de 1911, né? Uma foto que já tem mais de 100 anos. E a segunda foto é uma foto de 2019. Então, a letra A, pessoal, ele vai perguntar quais diferenças você percebe entre as famílias retratadas, tá? Então, aqui, pessoal, as principais diferenças vai ser o quê? A composição familiar, né, o número de integrantes de cada família. Na primeira foto, a gente vê uma família aí bastante numerosa, né, com muitos filhos e netos, provavelmente até bisnetos aqui, deve ter nessa foto. E a segunda foto, a gente vê aí uma família, né, que é só o pai, a mãe e a criança, né, que é o que a gente encontra atualmente aí no, na nossa sociedade, talvez sejam mais comum, né, famílias menores. A letra B, estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nessa semana. Pesquise ou converse com os familiares sobre o que motivou a nova composição familiar, tá? Então, essa nova composição familiar, ela ocorreu devido, então, às quedas nas taxas de natalidade e fecundidade a partir de 1960, em razão aí de alguns fatores, tá? Os principais fatores aí que vão fazer com que as famílias tenham menos filhos, né, optem, né, por ter menos filhos, vai ser então o êxodo rural, né, a migração do campo para a cidade, onde então aumenta, né, o custo de vida, né, para se criar um filho na cidade, né, o custo de vida ele é maior, né, então ficou mais caro se criar os filhos.
Então as famílias começam a optar então por ter uma quantidade menor de filhos. É a questão também da entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Se o custo de vida na cidade ele é maior, a mulher ela se vê ali, né? Necessário tá ajudando, né, nas despesas de casa, então ela começa a trabalhar até também por opção própria, né, e também, né, o aumento do uso aí de métodos contraceptivos, né, as famílias começam a ter aí a mais acesso a esses métodos contraceptivos. Para responder a atividade 4 e 5, ele trouxe aqui um mapa. É um mapa que vai falar sobre a distribuição da população absoluta, né? Foi um mapa que ele foi elaborado lá em 2010 com os dados do IBGE, ok? Para cada ponto a gente tem aí 10 mil habitantes, né? Então cada ponto vai representar 10 mil habitantes. Vamos ver aí, né? O que as questões vai nos pedir. A número 4, observe o nosso estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam maior concentração populacional e pediu aí para vocês registrarem no caderno, ok? Então aqui está, né, o nosso estado, Minas, aqui a gente pode ver, né, o limite aqui, tá? Né, aqui ao sul, a gente não vê tanto o limite, mas dá para a gente olhar aqui, né, onde que são os limites do nosso estado, ok? Então a gente vê que as áreas onde concentra a maior quantidade de população, Triângulo Mineiro, a região metropolitana aqui, né, de Belo Horizonte, a região sul aqui de Minas também, né, vai concentrar o leste e a zona da mata, ok? A número 5 e última, e para a gente encerrar a nossa correção, por que existe maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte? Então, pediu para vocês pesquisarem ou conversar com os familiares, tá? Então, aqui, pessoal, a distribuição da população no litoral, ela se deve pela colonização, que ocorreu primeiro nessas áreas, né, foi onde os portugueses chegaram. Então, ali vai surgir as primeiras cidades, os primeiros povoamentos. Já nas regiões sul e sudeste, concentra um grande contingente populacional devido às atividades econômicas desenvolvidas, né, nessas regiões ao longo da história. Exemplo, a gente tem aí a industrialização, a gente vai ter aí, por exemplo, o ciclo do café, que se desenvolveu no estado de São Paulo e que acabou, então, atraindo aí, né, uma grande quantidade de população. Aqui em Minas, a gente teve o ciclo do ouro também, né? Então, acabou, então, gerando, então, né, esses fatores, essa concentração populacional, tanto no litoral quanto aqui nessa região aqui, ok? Já a região norte, por sua vez, ela tem uma menor densidade demográfica, né? Ela tem uma menor quantidade, uma concentração menor, né, de pessoas, devido a fatores naturais, como a densa floresta amazônica, tá? Realmente é difícil, né? Com a floresta, a gente tem a construção de grandes centros urbanos, né? E que seja assim, né? Melhor preservar a floresta, né? Do que a gente construir grandes metrópoles. Acho que a gente tem outros locais no Brasil aí para estar desenvolvendo, né? Tem outras cidades para se desenvolverem. Como também, né, a distância dos grandes centros econômicos, né? Um pouco distante, a região norte aqui São Paulo, né, Rio e dos portos. Então, acaba então que a gente tem lá essa menor concentração populacional, ok, pessoal? Terminamos por aqui. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida me procurem. Até a próxima.